A perfeita vontade de Deus
é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículo de 1 a 9, e nós vamos ler como de costume. E sucedeu nos dias de Assuero, que é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naquele dia, sentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores e os senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre o pavimento de firo e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado expressamente a todas as suas casas, que fizessem como a vontade de cada um. Também a rainha Vasta fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigada, Deus, pelo privilégio, Pai, de ler a Tua palavra nesta noite. Pai, fala conosco, Deus. Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Amém. Deus nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A lição de hoje, ela é uma lição que vai trazer um comentário geral sobre o livro de Esther. Ela não é uma lição, às vezes, que a gente está acostumado, que vai tratar muito do específico de um tema, mas ela vai tratar de maneira geral sobre o livro de Esther. Aí quem já leu o livro de Esther vai ter uma facilidade de compreender melhor, de relacionar melhor. Mas de toda forma, eu quero pedir aos irmãos que, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor, que abra a Bíblia lá no livro de Esther. E eu quero dar uma passada em alguns versículos para nos ajudar a compreender melhor. Amém? Amém. O que a leitura bíblica ela traz até nesse momento para a gente, ela traz uma noção de uma festa dada pelo rei. E a gente começa a perceber os detalhes por trás dessa festa dada pelo rei. O rei ele deu uma festa para mostrar para todo mundo como ele era poderoso, porque ele era muito poderoso, ele era muito rico, e ele quis mostrar, quis trazer todo mundo para perto dele, para que visse, para que pudesse contemplar a grandiosidade de quem ele era. Basicamente isso acontece aqui nessa leitura que nós acabamos de ler. Nós vamos perceber também que, diferente do livro de Ruth, que nós terminamos de estudar, lá retrata muito claramente o nome de Deus. Já no livro de Esther, nós vamos viver uma experiência fantástica, que é um livro onde ele não vai tratar claramente, explicitamente do nome de Deus, mas assim, há uma presença constante, um agir de Deus e uma providência de Deus no livro de Esther o tempo todo. Isso também nos ajuda, eu meditando nisso essa semana, nos ajuda a pensar que às vezes para a gente só é Deus, ou a gente só é de Deus, quando a gente está o tempo todo podendo falar.
podendo falar. Eu lembro até do dia que a gente estava conversando, aquele dia, comentando da menina da escola. E às vezes a gente fica muito inquieta, achando que a gente só é de Deus se a gente falar muito de Deus, para que as pessoas percebam que a gente é de Deus. A gente vai começar a estudar e a meditar sobre o livro de Esther, e a gente vai ver uma postura de alguém que cumpre o propósito de Deus, do que Deus quis para a vida dela, de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver e a imaginar que a pessoa é de Deus, porque a pessoa está agindo por Deus, porque a gente conhece, a Bíblia diz que tem ímpios com obra de crente e tem crente com obras de ímpio. Isso significa dizer que tem pessoas que faz o que está posto na Bíblia, o que a Bíblia diz, ainda que não conheça. Porque a gente também sabe que Deus diz o que? A palavra de Deus diz o quê? Que Ele, a justiça dele está cravada em nossos corações. Por isso que desde muito pequeno, ainda que a gente não compreenda nada, que ninguém fale com a gente já sabe desde pequenininho o que é certo e a gente tem uma noção de certo e errado. Às vezes a gente permite ir crescendo e endurecendo o nosso coração e transformando uma outra verdade. Mas é tão sério que uma criancinha, ele sabe, se ele mordeu alguém, ele não deveria morder. Vocês já perceberam? Se ele bateu, não deveria bater. Por que eles aprendem a esconder? Por que eles aprendem a mentir desde muito cedo? Porque dentro, a justiça de Deus, ela está posta no nosso coração. E aí o pecado, ele vai tomando conta, ele toma conta, e a gente decide endurecer e ir tirando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por isso que a gente vive o tempo todo essa luta. Então a gente precisa entender que se a gente viver em um lugar em que a gente não pode falar, ou que não é legal falar, a gente pode falar no Brasil, mas tem situações que a gente entende que seria intransigência de nossa parte. É num trabalho, um lugar que não está aberto. Tem trabalho que tem uma possibilidade, mas tem trabalho que não tem. Então, se tu levantar de tua cadeira ou do teu lugar, tu vai fazer uma coisa que é inconveniência. E ao invés de ajuntar, espalha. Então, olha como é que também no livro de Esther vai nos ajudar a pensar sobre alguém que vive o propósito que Deus tem para a vida de uma maneira que não necessariamente vai sair da boca, que está servindo ao Deus vivo. Mas a ação de Esther demonstra alguém que vive o propósito de Deus sem necessariamente precisar dizer que está vivendo. E a gente está vivendo um tempo que a preocupação muitas vezes nossa é demonstrar, né? Uma geração que se passear e não postar, não vale. Tem até meio que uma piada que é assim, foi para determinado lugar, não postou, não valeu. Comeu, não postou, não valeu. Ou seja, se não disse, se não demonstrou, parece que não está valendo. Por isso que está cada vez mais difícil servir a Deus de uma forma que não seja de uma forma de plateia, que não seja de uma forma que todo mundo está vendo. Então Deus também vai nos tratar e nos ensinar nesse tempo, através do livro de Esther. Vocês deixam aberto aí, que depois a gente vai ler alguns versículos. A introdução nos diz: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas do nome de Deus. E Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar presente, patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. A gente precisa aprender a ver Deus de coisa que não está escrito, Deus seja louvado, que não está escrito, glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus. A gente conhece a Deus pela palavra, a gente conhece a Deus pelo que Ele faz, e a gente conhece a Deus claramente pelas obras dele manifestas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, também nesse tempo de imediatismo, em que a gente quer viver de milagre em milagre,
a gente deixou de contemplar Deus no lugar que não está o nome dele. Se o carro está na frente e a gente vê que tem uma plaquinha dizendo o nome de Deus, a gente já logo, né? Será que é crente ou será que não é crente? A gente já fica. E não é? E pouco a gente entende que em tudo há manifestação de Deus e da ação dele. E é com isso, é sobre isso que a gente precisa começar a pensar. E a gente vai ver aqui, por exemplo, sobre a gente desejar a salvação de Deus para aquele que a gente não acha que faz legal. A gente vai ver também sobre isso. A organização do livro de Esther. A categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nessa seção, também ao lado de Ruth, integra esse nome aí, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. Imagine, né? Não tinha necessariamente o nome de Deus explícito, mas pertenceu a uma história de necessidade de leitura do livro para lembrar as pessoas da providência de Deus sobre uma nação, em uma época, e sobre o povo de Deus. Percebe que às vezes não é sobre falar, é sobre o nosso fazer manifestar Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, né? Porque é tão mais fácil a gente abrir a boca, né, irmãos? Hoje é tão mais fácil a gente abrir a boca. E duro mesmo é ser aquilo que Paulo diz, uma carta aberta e lida por todos. Ou seja, tanto faz ler a Bíblia necessariamente, como olhar para a minha vida e para a tua vida e ver Deus. E aí é que é difícil. E aí é que chega, as pernas da gente fica meio bamba, não fica? Porque falar é mais fácil. A gente lê, entendeu, ouviu um hino, entendeu, sentiu a presença de Deus, mas agora andar de tal maneira que sem falar manifesta a glória e o poder de Deus. Acho que eu comentei, não sei se foi com a irmã Lília, comentando um dia na mensagem, dizendo assim, eu li um versículo, foi com Lília ou foi com Sandra que eu comentei? Do nada eu cheguei naquele versículo, acho que eu até comentei lá, no status. Aquele versículo, o Salmo 115, o versículo 1 que diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome. E Deus me deu uma palavra para os jovens dizendo sobre isso. Que às vezes a gente acredita, eu quero comentar isso com vocês. Às vezes nós colocamos no nosso coração um tipo de serviço para Deus. E a gente, quando a gente chega na igreja, quando a gente lê a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome. E a gente pega o louvor, e a gente levanta a mão, e a gente glorifica o nome de Deus, e a gente se alegra na presença de Deus. E Deus me deu uma palavra para eles e para mim, porque contou primeiro em mim. Eu disse para eles, olha, quando a gente chegar no céu, é assim que vai permanecer. Glória, aleluia, um coral lindo cantando, e a gente está preparando para poder cantar lá. Só que a gente precisa ler a palavra de Deus e compreender ela para viver aqui. No céu tem uma promessa, tem uma outra coisa, tem um outro manifestar, e que a gente só sabe algumas coisas do que a gente vai viver. Mas tudo que está posto na Bíblia é para viver aqui. E a grande pergunta é, como é que a gente vive? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome. Não é louvando, gente, porque aí é fácil. É não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome, é na vida diária. E aí como é que faz? E aí, a gente não vai poder falar todo dia, glória a Deus, aleluia, no meio da rua. Mas como é que alguém vê a gente, a glória de Deus na nossa vida, na nossa ação? Não é brincadeira, não é brincadeira? Porque é isso que a gente vai ver através da vida de Esther. Um lugar que não podia nem, ao menos, dizer quem ela era e de a que povo ela pertencia. E ela teve que viver uma vida diferente para no tempo certo cumprir o propósito de Deus na vida dela. Então não é sobre falar, não é sobre o muito falar. É sobre um viver que no tempo de Deus ele lembra. Alguém lembra. Eu vi fulano passar. Eu vi fulano no dia que alguém comentou tal coisa e a pessoa não comentou nada. Eu vi fulano naquele dia. É sobre isso. Porque a Bíblia não é para a gente ficar só
A Bíblia é para a gente olhar para trás e dizer, e agora? Como é que eu vivo esse negócio? Como é que eu vivo esse negócio hoje? E a gente vai entendendo mais um pouco sobre isso. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto de revelação divina, escrita, completa e perfeita, ainda que não fale no nome de Deus. Características literárias. O livro de Esther ele tem 10 capítulos. E ele é pequeno, viu, irmãos? Os capítulos são bem pequenos. Se você sentar um pouquinho ali, você consegue ler fácil. E ler de novo, porque tem uns negócios meio complicados, porque é histórico. E aí, às vezes, é importante que você dê uma lida, depois você lê de novo e pega algumas coisas que você está entendendo. Não sei se tem alguém aqui que lê a Bíblia assim. Às vezes eu leio uma coisa complicada, eu não vou ficar pesquisando. Aí eu leio de novo e vou fazendo destaque naquilo que eu consegui entender naquele momento. Dentre suas características literárias, destaca a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. E em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador do que dos personagens. No livro de Ruth, a gente vê que uma história, um diálogo, uma relação. Aqui, a gente vê uma história de alguém que relata o que viu e que nem mesmo houve diálogo direto entre os dois principais personagens que a gente vai conhecer, que é Esther, e quem é o outro personagem? Assuero. E o outro é 3, né? Mardoqueu. Você não vê necessariamente um diálogo e um relacionamento, porque Mardoqueu preparou Esther. Gente, é lindo demais, porque às vezes a gente pega o nome, né? Assim como na história de Ruth, a gente viu por trás de quem? De Ruth, quem? E que não era menos importante, era uma história concretizada na vida de Noemi e que Ruth só foi instrumento também naquele processo. E agora a gente vai conhecer também a história de Esther, que na realidade aparece o nome de Esther linda, ficou na história porque é um livro histórico, mas que teve alguém por trás da história, que apareceu pouco, né, gente? Não apareceu tanto. Até na hora do diálogo para resolver as coisas não teve o privilégio. Depois que jogou Esther para o propósito dela naquele lugar, nem a oportunidade, ontem de noite eu meditava sobre isso, Elô, nem a oportunidade de chamar para uma conversa. Depois que jogou naquele lugar, ele simplesmente confiou no que tinha ensinado e levou as coisas da forma que já tinha um propósito que Deus tinha no coração para aquele tempo. Ele nem teve o privilégio, a gente vai compreender aqui, de chamar ela num papo, ou de dizer, eu posso entrar aí para conversar com você, rainha? Não deu mais. Não deu mais. E ontem, novamente, eu falava para os jovens, a gente precisa estar preparado, porque há momentos na vida que a gente não consegue orar, que a gente não consegue ler Bíblia, que a gente não consegue nem escutar um hino. E se não tiver certeza de quem Deus é, a gente não consegue permanecer. Porque não tem sentimento, não tem mais nada. Eu comentava com eles ontem. Para de achar que precisa sentir para poder louvar com força. Para de achar que precisa sentir para poder ficar glorificando o nome de Deus. Porque vai ter tempo que tu não vai sentir nada, literalmente nada. Só vai permanecer a certeza de que Deus é, de quem Deus é. Porque nem vontade de ouvir um hino tem. Alguém já viveu isso aqui? Que não dá nem para escutar um hino. Você entra no carro em algum lugar, está lá o hino, você não consegue. Está doendo tanto, você não quer nem ouvir nada. Você não quer ouvir nada. Você quer só ficar ali. E aí, se não permanecer a convicção de quem Deus é, a gente acaba, a gente não suporta. Que a gente vai perceber aqui na vida dela ela foi preparada desde pequenininha e depois jogou ela lá e não podia mais ficar explicando. E Deus falou uma coisa comigo que doeu muito, e eu quero falar isso para as mães que têm e pais que têm os filhos pequenos. A gente tem colocado demais
a culpa no mundo, vocês já perceberam? A gente tem colocado demais a culpa no mundo, a gente tem colocado demais a culpa na escola, nas universidades. Estou falando de mim, que está corrompida, que está isso e aquilo. Mas ontem, meditando nisso, eu fiquei pensando, Renata, será que a gente também não tem dado vazão demais à força que o mundo tem, que Satanás está tendo? Porque a história na Bíblia Sagrada de povo que foi preparado de pequenininho e quando chegou lá, jogou ele lá dentro e ninguém mais podia. Moisés, alguém podia ir lá explicar para ele, lembrar ele quem ele era? Esther, ninguém pôde chegar lá para te dizer, vem cá Esther, eu preciso te lembrar quem tu é, minha filha, para tu permanecer fiel. Não foi ensinado de um jeito, dentro de um propósito que Deus tinha, que quando jogou lá para cumprir, só ficou quem ela sabia que ela era. Quem só permaneceu dentro do coração dela o que ela sabia, quem ela era. Então muitas vezes, pode ser coisa de minha cabeça, mas vocês colocam isso e medita nisso. Eu acho que talvez a gente nesse tempo tenha dado vazão demais à ação de Satanás e ao mundo e esquecido que em tempos muito difíceis, Deus permaneceu Deus e o povo permaneceu sendo o povo de Deus e sabendo quem ele era. Talvez a gente está dando vazão demais ao que Satanás e o que o mundo está fazendo. Lá nas Olimpíadas, né? Montaram um palco em adoração a Satanás, né? E aí ficou o mundo inteiro. Meu Deus, que absurdo, não sei o que, fazendo aquele negócio. Gente, mas ao mesmo tempo que Satanás ele tem poder para fazer as suas obras e querer a sua adoração, o nosso Deus também está trabalhando ao mesmo tempo para fazer as suas obras e ter a sua adoração. Aí você vê que uma coisa ali que foi consagrada a Satanás, o Espírito Santo operando no meio do povo, né? Que até hoje mesmo eu vi o vídeo da atleta, que mesmo ela ali machucada, ela completou a prova dela e depois ela falando línguas estranhas, ela não conseguia se controlar, sentada chorando e falando em mistério. Você vê, outra, né, aconselhando a outra, falando, vai lá, foi você que me apresentou Jesus, seja forte. E as câmeras não podem barrar aquilo. Não pode. Ao mesmo tempo que fizeram um palco para Satanás na televisão, Deus também fez, operou ali através do Espírito Santo e as câmeras não podiam tirar o foco naquele momento. Né? A Globo foi só para complementar, Elô, que eu vi que, gente, eu não me contive. O boxeador, não sei se vocês viram, foi entrevistar o boxeador sobre alguma coisa e ele pegou e comentou, né? No tempo que ele teve de falar rapidamente na entrevista, ele disse que sobre as tentativas de suicídio. E ele falou sobre isso e falou que Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história, não sei o quê. E eu assim, então, gente, é isso que ele está dizendo, isso é tremendo. Então, não vamos dar muita vazão ao mundo e a Satanás, porque Deus tem um povo. Lembra quando Elias disse assim, estou eu sozinho, lamentando aqui, porque ficou só eu nesse buraco, e eu estou com medo de ir, porque vai pegar. Tipo assim, Elias, por favor, né, Elias, quem é tu? Eu ainda separei para mim, quantos foi, gente? 6.000, né? 7.000? Eu ainda tenho um povo. Eu pensei nisso, eu tenho meditado nisso essa semana. A gente, nossa, o mundo está tomando, olha como é que pode, consagrando, olha aquela situação toda. E ali eu tenho visto Deus dizer assim, para com isso, eu ainda tenho um povo. Eu tenho um povo. Eu tenho um povo separado. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a ver que nossa geração não é fraquinha coisa nenhuma. Não está derrotada coisa nenhuma. Eu tenho olhado para os meninos, eu queria que vocês orassem nesse sentido. Para os jovens e pelas crianças. A gente precisa olhar para eles e profetizar. A gente precisa olhar, quando puder tocar, toca. Crer nisso, a gente precisa crer. Que não é derrotada coisa nenhuma, que não está perdida coisa nenhuma, que não é assim. Porque não é sobre nós. Nós estamos fracassando muitas vezes como família, mas Deus nunca fracassou. Deus nunca fracassou. Então Deus tem falado isso muito ao meu coração. A família tem o tempo todo reconhecido que não dá mais conta, mesmo nós crentes. Que não dá mais conta, mas em tempos difíceis como esses e outros tempos,
Deus pegou alguém, preparou e jogou lá e falou assim, agora tu vai. Não tem ninguém mais para te lembrar que tu é crente. Lembra? Lembra de Moisés? Tinha alguém para poder lembrar ele, ficar aconselhando ele? Jogou lá. Aqui também da mesma forma. Então nós precisamos, os jovens também, jogou lá. Então tem várias histórias na Bíblia que me diz que a gente precisa saber quem Deus é e quem nós somos em Deus. Para no momento de dificuldade, vai manifestar a força que a gente não tem. Aí Deus manifesta. E a gente observa, viu, Marina? Que teve também uma jovenzinha, esqueci o nome dela agora, ela é atleta, que ela colocou lá em Libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não foi assim? Então, assim, há uma disputa no mundo espiritual. Satanás querendo mostrar que ele tem poder, que ele tem força. Só que Deus, que é, de fato, o Todo-Poderoso, Deus tem os dele, que ele coloca para ser destaque onde ele quer. Pode observar em todos os lugares, todos os lugares, trabalhos, até lá nos patamares mais altos, Deus sempre vai colocar um crente para fazer a diferença. Seja onde for, Deus vai escolher alguém que ele sabe que ele pode contar e ele vai colocar lá para fazer a diferença. Uma diferença que vai incomodar aqueles que são trevas, e Deus coloca de propósito. Deus faz de propósito, porque é uma guerra espiritual entre as trevas e a luz e as trevas. Entendeu? Aquilo que a Heloísa falou ali, muito interessante. Muita gente, até crente, viu só essa parte negativa das Olimpíadas, Elô, mostrando essa questão da blasfêmia e tal. Mas, gente, se nós formos olhar com a visão espiritual, Deus agiu naquele lugar e agiu de forma grande. Entendeu? Porque Deus, ele tem colocado os dele para fazer a diferença. E nós, como igreja, nós precisamos estar mais atentos a esses detalhes. Porque às vezes nós temos nos deixado levar muito por aquilo, dando justamente o que a Aline falou, dando vazão ao mundo, dando vazão às coisas de Satanás. Entendeu? Por exemplo, ali no meu trabalho, eu travo uma guerra diária. Diária, gente. Com coisas que eu discordo, com coisas que eu preciso falar. E eu falo mesmo. Eu falo, muitas das vezes eu digo, se quiser me mandar embora, pode mandar, não tô nem aí. Eu não esquento lugar, porque eu preciso brilhar onde eu estiver, você precisa brilhar onde você estiver. Nós precisamos bater de frente com as trevas. E às vezes você tem que dizer, chega um e dizer, não, eu não faço, resolva você, eu não resolvo isso não. Ah, Renata, não resolvo, eu já disse que eu não resolvo. Vou falar com fulano, vai falar. Pode falar com fulano, manda fulano vir falar comigo. Porque nós precisamos nos posicionar. Por exemplo, se aqueles crentes que estavam ali tivessem medo porque foram atuados no início, não falariam. Mas Deus nos chamou com autoridade. E isso é louvável, isso é lindo que a gente vê Deus usar alguém, um dos dele. Ali, trabalha no meio de um monte de gente lá que não é fácil, mas ela mostra a diferença. Você mostra a sua diferença, eu mostro. E Deus conta conosco. Deus contou com Esther. E ainda vai dizer o quê? Ó, eu coloquei tu lá, a gente vai ver aqui, eu coloquei tu lá para isso. Se tu não se posicionar, minha filha, não tem um compromisso contigo. Deus vai levantar outro e vai fazer de uma outra forma. Porque a Bíblia diz o quê? Que até de pedra eles ressuscitam filhos. Então, vamos lá? O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. Pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Eu amo o Deus que interfere na história, porque ao interferir na história, todos são obrigados a reconhecer a história que está na Bíblia, mas que também está em outros livros. Vocês já pararam para pensar? Porque quando conta as histórias de reis e rainhas e histórias, vai estar em outros livros para além da Bíblia Sagrada. E muitas vezes isso tem mexido muito com as pessoas. Eu me lembro que uma vez a professora chegou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, como é que Ian sabe? Ian fechou a prova de história. A parte passou aqui agora, quando sai de um lugar para outro, do êxodo do povo judeu, é mais ou menos isso. A parte de história lá, né? Não sei se era do 7º ou 8º ano.
Acertou tudo. Aí eu olhei para ela e falei assim, porque com 7 anos de idade ele já estava... A gente colocava ele leu a Bíblia toda. Antes de completar 8 anos, ele já tinha lido a Bíblia toda. Então guardou em um tempo muito... que a mente está muito fértil. Ele sabe. Ele consegue olhar para aqueles mapas que tem, que eu não consigo entender nada na Bíblia. Vocês já viram aqueles mapas que tem a trajetória, tem tudo. Ele consegue entender aquilo ali. Então a gente precisa entender que Deus tem as formas, como sempre teve as formas. E quando Ele interfere na história, aquele que crê e aquele que não crê é obrigado a se curvar do mesmo jeito. E a reconhecer que tem uma ação diferenciada. E é isso que a gente vai ver também aqui. Considerando essa possível autoria de algumas evidências internas, acredita que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso de algumas expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu por Alexandre o Grande 330 anos antes de Cristo. É só para dizer, basicamente tudo isso é para dizer o quê? Que o autor é desconhecido e que possivelmente é um judeu que vivia também lá nessa época. O ponto 2, contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do texto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para cativeiro babilônico em 3 levas, conforme Jeremias profetizava, né? Lembra que ele primeiro levou alguns, mais um tempo depois nós tivemos até uma lição sobre isso. Conforme Jeremias havia profetizado o exílio na Babilônia durante 70 anos. Nesses 70 anos eles foram levados de 3 vezes, uma última que esbagaçou tudo. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamentos idólatras. Esse nome aí, gente, que a língua não está dando. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Que esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Você percebe que toda essa ação de Deus está relacionada ao querer o primeiro lugar na nossa vida. Ou é o primeiro ou não tem outro. Ou é um lugar ou não tem um outro lugar. E hoje em dia, durante muito tempo a gente falava muito e ainda fala sobre a questão da idolatria. Só que a gente leva a idolatria muito para o lado das imagens, né? E escultura. Então tudo na nossa vida que tem ocupado o lugar de Deus, quando a Renata fala assim, oxe, quer me mandar, eu não esquento, não esquento lugar, Renata? Não esquento lugar. Essa expressão de Renata não esquento lugar está dizendo assim, oxe, eu tenho um Deus, eu tenho uma prestação de conta a Deus, eu não tenho problema de abrir mão disso aqui se for para abrir mão, porque eu tenho algo maior. É não idolatrar determinados lugares. Às vezes o que acontece? Você não faz parte da igreja católica, mas a gente começa, como eu durante muito tempo, idolatrar um trabalho, idolatrar uma posição, idolatrar uma veneração de alguém. Então tem um monte de coisa. Tem gente que idolatra um carro, uma moto, um cavalo, uma bicicleta, e ocupa mesmo. Tem uma coisa assim, por exemplo, é tão sério. Uma vez eu mais ou menos, na época da pandemia, a gente começou a andar de bicicleta. E a gente comprou a bicicleta, e comprou as coisas, e a gente ia, aquela coisa toda. Do meio pro fim, o que a gente entendeu, a gente conversando um dia? Que a gente estava tão ligado àquilo ali, que a gente ia passar a beleza, ia lá para os outros lugares, ia para os lugares, que já estava tomando o coração da gente. A gente precisa tomar muito cuidado. Coisas simples, começa simples.
não é pecado, mas vai ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos ensina o quê? Fugir da aparência do mal. Porque tem coisa que não é pecado, mas vai nos levar a tirar o lugar de Deus na nossa vida. E é idolatria. E Deus está virado com o povo e fez tudo isso com o povo por causa de quê? Da idolatria. Deus pode fazer com a gente por causa das redes sociais, do celular? Então não é sobre a imagem, é sobre tirar o lugar de Deus. Idolatria também é isso. Então a gente pode estar na igreja evangélica, ler Bíblia e colocar outras coisas no lugar de Deus. E esse precisa ser nosso temor. O ponto 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo, gente, esse item aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Síria como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Aí tem, em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Legal, né? O povo estava sofrendo, o povo estava lá naquele lugar sofrendo, não era a terra deles. Já tinha um tempo que eles estavam lá, e de repente alguém entra e decreta que eles podem voltar para o lugar deles. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terrena é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Nossa, isso aqui precisa falar muito com a gente, porque às vezes a gente quer julgar segundo as nossas opiniões, e a gente já tem uma opinião formada sobre as estruturas da terra. E a gente já tem uma opinião formada sobre quem é direita, quem é esquerda, quem é de centro, quem é em cima, quem é embaixo. E a gente já tem a opinião formada sobre essas coisas todas. Mas, às vezes, outro cuidado que a gente precisa ter é que, por ter um senso de justiça e de razão, porque conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes nós podemos nos colocar no lugar de Deus e não é nosso lugar o lugar do julgamento. Percebe? Que a gente começa agora a dizer assim, é porque fulano é de Deus, é porque fulano não é de Deus, é porque fulano é mais para esse lado, fulano é mais para o outro lado. Que a gente aprende na lição, e essa semana eu tenho pensado muito sobre isso, é que Deus é que é a centralidade de tudo. Não é sobre quem as pessoas são, é sobre quem Deus é. E aí, se a gente não tomar cuidado, aquele que parece mais seguir a Deus, ainda que não siga, parece que é o melhor e a gente já faz o julgamento. Mas a Bíblia diz que é Ele que conhece o coração. É Ele que esquadrinha, que sabe de tudo. Então tem coisa que parece que não é. Então, para evitar de erro, o que a gente faz? A gente precisa entender que mesmo nas estruturas humanas, nós temos um Deus que é soberano. E que se Ele quiser, Ele age pegando aquele que parece que não é e tornando e sendo, e aquele que parece que é, tirando e dizendo que não é. É meio confuso, mas eu quero que vocês estão entendendo. Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente já diz que fulano é de Deus e que fulano é do diabo. A gente não fala? Porque pelo que fala, a gente já percebe que é o que não é. E a gente tira a centralidade de Deus da vida. É assim como Daniel, que essa manhã também seja uma manhã para a gente lembrar que o coração do homem, ele é enganoso. Ele vê a aparência. Lembra, gente? Quem conhece o profundo e a estrutura do homem é Deus. E aí, a gente precisa cuidar muito
Porque tem coisa aparentando que não é, e a gente está dizendo que é sem ser. Esses dias eu tenho meditado muito sobre isso. Senhor, me ajuda a aprender que não é sobre o meu achismo, ou até pelo meu pouquinho conhecimento do que o Senhor tem dado, pela tua misericórdia, da tua palavra. Porque se a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, eu pego a palavra de Deus e coloco nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e tiro conclusão precipitada dela. Então que nós vamos viver agora um tempo, né, relacionado a essa questão que tem a ver com eleição das estruturas mesmo do mundo, mas que a gente tenha pedido a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Gente, a gente precisa fazer isso. Porque senão a gente fala durante o tempo todo e desfaz com nossas ações. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, aquilo que eu não estou entendendo, Senhor, me ajuda a entender por tua misericórdia, porque é o Senhor que é soberano sobre tudo. É o Senhor que é soberano sobre tudo. Então nos ajude. Porque senão a gente já coloca uns para o inferno e outros para o céu. A gente não coloca? Não é difícil orar por aquele que a gente já determinou que ele está indo para o inferno? Porque a gente já viu que ele não é de Deus? Ô, gente, não é verdade? Eu não vou nem falar nome aqui, para mim não me comprometer, mas nós vivemos um tempo aí, há 2 anos atrás, onde a gente já determinou claramente, a igreja determinou claramente, esse aqui está quase pronto para poder ir para o céu, e esse aqui está meio duvidoso. Então é mais fácil orar por aquele que está indo para o céu, que nós não é isso, né? E então vamos tomar muito cuidado, porque a soberania, ela continua sendo de Deus. A Bíblia diz o quê? Que ele cresce, que a gente diminua, e a gente está querendo ficar muito altivo, com muita opinião formada. E num tempo em que todo mundo tem que dar opinião, a gente também quer dar a nossa opinião. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pós-exílio, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus vivia na região da Babilônia. Lembra que foi levado de quantas vezes? 3 vezes. Mesmo com o decreto de Ciro, aqui está o perigo nosso. Não é deles, não é nosso, viu agora? Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. E no segundo do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado no capítulo 1 e no capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esther. Percebe? Quantos mil, gente? 1 milhão de judeus que viviam. Quantos voltaram? 5%. Hã? 50. E voltou de quantas vezes? Eles voltaram. Eles voltaram, eu fiquei pensando assim, acho que eles voltaram sem querer muito voltar. Porque aqui vai dizer pra gente o quê? Em dois movimentos eles voltaram. Quantos por cento, irmão? Aí foi 5% do 1 milhão. O povo que tinha sido levado, arrastado, quebrou Jerusalém, levou todo mundo para lá, escravo, sofrido, não vai fazer nada do que tu fazia, tu vai para cá. Os filhos nasceram lá e eles lembrando da história, e eles estavam lá. Aí de repente, Daniel ora, Daniel vai, a gente já conhece a história de Daniel. Vocês percebem como é que essa lição está interessante? Ela está trazendo vários livros históricos. Quando chega lá, aparece. A solução aparece. O rei agora vem assim e diz assim: pode voltar agora vocês. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu fiquei com tanto medo de mim mesma. Agora vocês podem voltar. Volta para casa de vocês. Deus ouviu o clamor, o povo orou. Agora vocês podem voltar. E 1 milhão
Voltou 50 mil. Marinho, é para a gente ter noção de quanto que a nossa carne é a nossa pior inimiga. Porque assim, a gente só quer fazer o que a gente está contrariado para não fazer. Aí foi para o cativeiro, não queria ficar lá no cativeiro, porque foi obrigada a ir, né? Aí não queria fazer aquela vontade. Depois, quando liberou para voltar para a sua terra, não quis mais voltar para a terra, porque queria ficar lá. Só quer fazer o que é contra. Por isso que o Pai sempre fala, né, que faça o que sua carne não está pedindo. Não é fazer o que você está sentindo vontade de fazer, é fazer o que você não está com vontade. Porque na maioria das vezes, o nosso coração ele não está entrelaçado com a vontade de Deus. Você vê que sempre quando Deus vai cumprir alguma coisa na nossa vida, vai tudo contra a nossa vontade, tudo contra a nossa perspectiva. A gente vai chorando. A Bíblia diz que quem é que volta sorrindo, trazendo consigo os seus olhos? Que vão chorando. Né? Então é tudo assim contra a nossa vontade. Aí quando Deus fala, não pode voltar, não, também não quero mais. Também não quero mais não. E tem outros livros. Vale a pena a gente fazer a leitura de novo desses livros que são citados, porque a gente vai compreendendo melhor. Lembra Jeremias, lembra desses livros, e o povo sofrendo, e o povo lá sendo massacrado, e o povo lá sofrendo e tal, e Daniel, e a gente conhece como é que é a história. E aí a gente fica pensando, uns ora, Deus opera, Marta, mas agora como é que eu volto para lá? Aqui a gente já tem casa, aqui a gente já tem trabalho, aqui a gente já tem comida, o filho já casou com o outro, e aqui já está tudo bonitinho. Gente, o povo está indo para lá, os 50 mil que foi, está indo construir, está indo ajeitar, porque está em ruína. Então vamos ficar por aqui mesmo, a gente já está aqui. É aquele perigo, é a zona de conforto, né? Eles se apegaram. Nós somos seres muito sociáveis, os seres humanos. Então, assim, quando você chega em um lugar onde se torna a sua zona de conforto, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente se deixa levar e se apegar demais àquilo. E você acaba perdendo a razão de muitas coisas. É um perigo muito grande. Esse livro é um livro muito interessante. E não adianta a gente achar que é o outro, que era a mensagem daquele tempo, não. É verdade. Porque é nós todo dia, sério. todo dia. É muito sério. Imagina, gente. Deus deu a ordem. 1 milhão, voltou 50. Aqueles 50 acreditavam no agir de Deus. Mas o restante queria viver o que eles já tinham construído. E Deus ainda teve misericórdia, que a gente vai ver aqui agora, desse povo miserável igual nós, que insistiu em ficar lá. O propósito e a mensagem, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do propósito. Deus falou, agora tu vai, volta para lá. Eu estou mandando tu voltar agora. Não, tá bonzinho demais aqui. Tá bonzinho demais aqui. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado. Não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quando a liberdade religiosa. Tá bom, a gente está podendo fazer um monte de coisa aqui, tá tão legal, não tá? Tem um cultozinho ecumênico, o povo é tão bonzinho, porque deixa a gente até fazer um cultozinho aqui, ainda que o outro vem também e faz também, tá todo mundo feliz. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa, para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Estava confortável, estava muito bom. Era como se dissesse, Deus, o Senhor mandou, mas está tão bonzinho aqui. Quantas vezes Deus pede a gente para poder abrir mão de alguma coisa? Só um pequeno testemunho. Eu trabalhava em uma empresa de formação
E a gente sente quando Deus está mandando sair, não sente? A gente sente quando Deus está mandando sair, indo bem, e a gente ganha um dinheirinho bom, ia por lugares, às vezes era 3, 4 dias de trabalho, e não era pouco dinheiro, não, era o dinheiro tipo, de vários trabalhos que eu tinha, eu ganhava tipo no final de semana. E estava bom, gente. E Deus dizendo assim que já estava chegando na hora de sair. Aí eu ia lá para Salvador, e chegava lá, tinha uns negócios, uns rituais lá. Aí eu dizia, não, mas toda hora, mas eu tenho posição. Que a gente quer dar justificativa, não quer, irmã Neide? Deus falando, não, mas eu chego lá, eu não participo. Toda hora que começar, eu levanto e vou. Aí eu fazia, eu permanecia. Passava uma vergonha, mas isso eu achava que já estava fazendo demais para Deus. E aí, geralmente, quando chega no final do ano, faz uma avaliação do nosso trabalho. Eu já sabia que a minha avaliação era positiva, porque eu tinha como sondar. Os municípios faziam direto no sistema que eu tinha acesso. Aí, do nada, alguém ligaram para mim, na época que estava sendo só online, falou assim, eu quero falar contigo. E eram as duas chefes. Eu quero falar contigo. Óbvio, né? Se eu tinha visto que as minhas avaliações eram positivas, falei, deve ser um dinheirinho a mais, uma coisinha melhor aí. Aí eu fui tomar banho, ajeitar, que tinha que ficar ajeitadinha na frente da câmera. Aí quando eu saí ali da porta do banheiro, eu senti assim, que não era para isso, que Deus já tinha me falado que eu deveria ir abrir mão. E eu já tinha sentido, mas eu não falava com ninguém, isso ficava dentro de mim. Quando eu sentei no sofá, que eu liguei o computador, eu me lembro que começou uma conversa meio estranha, não tinha nada a ver. E eu falei, meu Deus, esse povo está querendo falar uma notícia ruim para mim. E está querendo falar uma notícia ruim para mim, mas por quê? Eu já sei que é assim, assim. Aí eles disseram que geralmente faz a avaliação final, mas que tinha achado por bem, se eu estava muito ocupada, aquelas conversas assim que a gente já vai entendendo o que está por trás da conversa. E eu já sabia. E a misericórdia de Deus é tão grande que antes já tinha falado no meu coração para que eu não ficasse triste, porque eu ia ficar, nossa, eu trabalhei tanto, eu dediquei tanto, como é que vem com esse negócio agora? Só que era elas falando e eu dentro do coração já sabendo o que estava acontecendo. E aí, resumindo, falou assim, Aline, tu não acha melhor tu ficar só com o município? Aí porque a misericórdia de Deus naquele dia, para honrar a minha vida, não permitiu que tirasse tudo, para que eu abrisse mão. Vocês percebem como é que é o amor de Deus? Quando terminou a reunião, eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo para mim, vai ser ótimo. Quando eu saí, Deus falou de novo, o Espírito Santo falou no meu coração assim, eu estou te dando a oportunidade de abrir mão, para não nos envergonhar. A misericórdia dele é tão grande, isso no meu coração, eu estou te dando a oportunidade de abrir mão. Aí me deixou no município, que era um município bem tranquilo para trabalhar, que eu sentia muito bem. Quando chegou no final do ano, eu já sabia que eu tinha que abrir mão. Então, só para a gente ter noção, o Deus que coloca a gente para abrir mão de coisas lá atrás, continua hoje colocando a gente para abrir mão de coisas que a gente diz, mas tá tão bonzinho, não tá? Tá dando para pagar tal coisa, não tá? Tá tão maravilhoso. Mas eu consegui ir para todos os cultos. E Deus está dizendo, eu não te quero lá. E a gente está caçando justificativa. Foi isso que aconteceu com o povo. Com certeza esse povo aqui falou assim, igual eu. Mas a gente já está até cultuando aqui. O povo, eles são tão bonzinhos, a gente está conseguindo ficar tão bem aqui. O bonzinho vai vir agora. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosa. Está ganhando bem, aqui a gente já tem nossa casa, já tem nossa terra, já tem nossa família estabilizada. Estava indo tudo muito bem em Suzano, até surgir a ordem, onde é que eu estou, meu pai? De extermínio total dos judeus. Ei, quantos foram que tinham saído? 50. Quanto foi que ficou aí agora para ser exterminado? 950. Já entenderam, né? Não preciso falar nada não. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa.
seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. É melhor confiar no Senhor. Mandou ir? Embora, gente. E aí a misericórdia, assim como veio na minha vida, falou: minha filha, eu estou te dando a oportunidade de não passar vergonha. E dizia, gente, durante um ano, falou assim, ó, tipo assim, se precisar te colocar para passar vergonha, ou seja, sair envergonhada de lá, tu vai sair, eu não sou besta, né? Eu falei, só espero chegar ao final do ano, sair de uma forma que deveria sair, entendeu? Aqui da mesma forma, tá tudo bem, então vamos ficar. Preferiu confiar no quê? Nas estruturas humanas, no mundo. A gente também anda vivendo assim, sabia? Achando que depende de uma coisa e outra para estar bem, não sabendo que é ilusão. O coração do homem, ele é enganoso. Diz respeito a nós mesmos, como o pastor nos ensina, e diz respeito ao outro também, que é homem. Então a estabilidade não está no homem. A estabilidade está quem? Em Deus. Se estivermos vivendo o propósito de Deus, Deus vai dizer, vai, vai, fica, fica, tira, tira. Se tu não tirar, eu tiro, minha filha. Falta 12. Ei, Marinho, eu estou lembrando aqui de um negócio que o pastor falou na reunião. Não sei se quem estava na reunião aqui lembra. Na reunião aqui do colégio, ele falando assim, e tudo isso está ligado, que o pobre come melhor, o pobre dorme melhor, o pobre vive melhor, porque o pobre não tem excesso de preocupações. E é verdade. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, se tu tem o que comer, o que vestir, e onde repousar a tua cabeça, faz bem satisfeito. O que é que Deus está dizendo para nós? Ei, gente, a morada de vocês não é aqui não. Para que tanta agonia? Para que tanta fadiga? Para que tentar estabilizar a vida aqui, nas estruturas daqui? Deus está dizendo para nós assim, ó, se tu está aqui, está confortável, mas eu quero você ali, que aparentemente é menos confortável, vá para onde eu estou mandando, eu vou prover, vou cuidar. Uma certa vez uma filha de pastor falou para mim, Renata, nós vivíamos o tempo das 7 vacas gordas, quando meu pai não era pastor. Quando meu pai passou a ser pastor, nós passamos a viver ao tempo das 7 vacas magras. Até o papel higiênico lá de casa mudou. Eu disse, mas tu pode ter certeza que Deus, ele vai prover sempre. E é assim. Aí você vê o povo. Achou que ia ficar lá porque o negócio estava bom. Quando chegou lá na frente, o trem apertou. Pois é. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Só para a gente estar concluindo a lição, para quem ainda não leu o livro de Esther, não vou me deter à leitura, mas só para quem não conhece, o que acontece? A gente já compreendeu qual é o contexto. O contexto era de um povo que estava no exílio, que estava em sofrimento, que teve a oportunidade de voltar, mas que resolveu permanecer. Mesmo resolvendo permanecer, achando que estava tudo muito bonzinho, estava bonzinho mesmo, estava tudo tranquilo, a carnezinha estava super alimentada, eles tinham esquecido quem eles eram, de quem eles dependiam. Eles começaram a achar que agora eles dependiam da força do braço deles, do trabalho deles, que é um perigo para nós. E aí, tá todo mundo lá. Rapidamente acontece o quê? Aí eu fiquei pensando, só que Deus deixou. Você já parou para pensar que um povo foi embora? Isso aqui é maravilhoso. Um povo foi embora. E a gente coloca na cabeça, eu gosto que o pastor costuma lembrar alguns detalhes para a gente. O povo foi embora e a gente vai dizer que o bom é o povo que foi embora. Parou para pensar? O povo foi embora, foi o povo obediente. Deus mandou e foi. Mas vocês estão lembrados que lá ficou um povo do propósito de Deus? Porque Esther continuou, Mardoqueu continuou lá. Quando a gente olha a posição de Mardoqueu no palácio,
pensando essa semana, e por que Mardoqueu ficou? O crente sabia quem ele era, e todo mundo foi para reconstruir, e ele permaneceu no lugar. Você já pensou aí agora? Ele sabia quem ele era, e possivelmente por saber quem ele era, ele entendia que tinha um propósito para ficar. Então, a decisão de ir ou de ficar depende de quando Deus fala que tem um propósito ainda naquele lugar. Mardoqueu fica, e a misericórdia de Deus, que é tremenda, poderia ter dito, vai matar todo mundo, os 950 mil, para deixar de ser ruim, porque eu mandei ir e não foi. Deus sabia e conhece nosso coração, e deixou naquele lugar Mardoqueu e deixou naquele lugar Esther. Esther não tinha nem pai, nem mãe, vocês podem ler quem não leu ainda, e foi educada e criada por Mardoqueu. Mardoqueu possivelmente não sabia, mas ele treinou e cuidou de Esther para aquele tempo. E quando foi no momento certo, Mardoqueu agora manda Esther ir para fazer parte do grupo, que pode ser uma das rainhas. E Esther tinha algo diferenciado, Esther tinha algo que chamou a atenção, e Esther agora substitui a rainha. Só que a partir do momento que Esther entra no palácio, Esther não pode mais ficar como, quero voltar a isso, Esther não pode mais ficar comunicando com Mardoqueu. Usa agora da funcionária para poder fazer o diálogo entre eles. E chega uma hora que uma das funcionárias chega e fala assim, Mardoqueu está lá do lado de fora, vestindo roupa de saco, no pátio. Aí ela fala assim, vai lá e pergunta por quê. Aí eles vão e perguntam por quê. E Mardoqueu fala por quê, e aí ele diz assim, leva essa carta e mostra para ela a lei contra o povo dela, contra o povo judeu. Aí leva, quando leva ela olha, mas ela vai e diz assim, não tem como fazer nada. Ela sabia quem era, ela sentia, ela queria resolver o problema de Mardoqueu, levar roupa e resolver o problema dele. E ela disse assim, mas não tem como fazer outra coisa, porque eu não posso entrar. Pensou que Mardoqueu, que era filhinho, que era filhinha dele, que ele tinha cuidado, ele manda um recado para ela e fala assim, não pense tu que pelo fato, é na minha linguagem, viu gente? Não pense tu que pelo fato de tu estar aí agora no palácio, tu vai ficar livre. Ou tu toma uma posição, se tu não tomar uma posição, isso aqui é lindo. De outra parte virá o socorro. Mardoqueu não colocou a força nele, o quê? Esther agora é rainha, ela vai poder resolver todos os nossos problemas. Ele entendeu o quê? Tu tá aí, mas tu tá aí porque Deus te colocou aí. Se tu não tomar posição, Deus levanta outra, porque o compromisso com Deus não é com a pessoa em si, o compromisso de Deus é com o propósito que Ele tem para a vida da pessoa. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que a nossa força, ela precisa estar o quê? A Bíblia diz o quê? Que como é que diz? É a presença do Senhor que nos alimenta, que é a nossa força. A nossa expectativa precisa estar somente nele, e nele o tempo todo. Porque Mardoqueu, mesmo sendo filho, ele poderia dizer assim, mas eu conheço Esther, Esther vai ter posição. Ele sabia que tinha criado Esther para aquele tempo. Falou, se tu não se levantar, Deus vai enviar socorro de uma outra parte. Porque o propósito de Deus nunca foi específico. Ele usa as pessoas para um propósito maior que Ele tem. Que nós venhamos a compreender que nós somos chamados para o propósito de Deus. E muitas vezes demora muito, a gente não compreende nunca. A gente sabe que o maior propósito de Deus na nossa vida é salvação de almas. E o outro propósito é testemunhar Ele aonde quer que nós estejamos. Então nós precisamos ter essa posição em todo o tempo. E não colocar a nossa força de achar que o homem vai fazer aquilo que é de Deus fazer. O homem só faz até o lugar que Deus permite que ele faça. Ele não tem esse lugar de autossuficiência. E às vezes a gente tem confiado muito mais no homem do que em Deus. O livro de Esther nos lembra de que vivemos num mundo, mas não devemos confiar nas estruturas do mundo. Todos os reinos desse mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus.
onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a nossa esperança está em Deus. Nós não somos daqui, nós temos dupla nacionalidade. Quando não der mais para ficar aqui, a gente vai. Tudo que a gente faz aqui, achando que está fazendo a melhor coisa para Deus, nós só fazemos parte do propósito que Ele tem para um tempo. Nós não somos insubstituíveis. Porque se a gente ficar achando que a gente precisa melhorar e deixar as estruturas mundanas prontinhas, a gente quer ficar aqui. Por que o povo não quis ir embora? Porque já estava bom. O rei que entrou era bom, já estava ajeitadinho as coisas. Ah, tá bom? Confia no homem que tu vai ver o que vai acontecer. Então, a gente nunca deve estabilizar a nossa vida em qualquer estrutura que esteja mais relacionada ao homem do que a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Papai Senhor, amém. Graças a Deus que nós pedimos nesta manhã, que nós pratique e faça a vontade de Deus. Colocar de pé, orando. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, estamos tua presença mais uma vez. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nos deu, por esse ensino maravilhoso. Glória a Deus, verdade, Deus. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado. Que nós continuemos ouvindo a tua voz. Sim, meu Deus, é verdade. Em nome de Jesus. Meu Deus, te representando Glória esse a país Deus. nas tuas mãos. Meu Deus, toma todo esse jovem nas tuas mãos, meu Deus. Verdade, Senhor. Vai libertando eles do pecado. Glória a Deus. Vai aqueles que neste momento estão chorando, procurando uma saída. Espírito Obrigado. Santo, vai livrando eles do pecado. Meu Deus, toma a tua igreja, continua levantando a tua Amém, igreja, Jesus. colocando o amor do Senhor em nossos corações. Deus, Vai Pai. buscar as almas que estão chorando, perdida, canta lá, mata na Obrigado. Oh Senhor, faça a tua vontade. Dê um culto abençoado à noite, dê um culto abençoado à tarde. E prepara a tua igreja para a tua vida, porque nós não sabemos nem a hora nem o dia que nos vem. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a tua mão e te abençoar. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda agora para sempre e todo diga amém.